abordando um tema que geralmente as pessoas não se preocupam, que é a transformação de uma cidade, de um bairro, em outras coisas que não são aquilo que deveria ser eterno, que é a vida. Vamos lá. Estou entrando na antiga Praia Campista, bairro da Praia Campista, do lado direito de quem vai para Rio das Ostras e do lado esquerdo de quem vem para Macaé. Esse bairro tem uma história muito longa sobre a existência de vultos da nossa história. Vou me colocar agora aqui como se eu tivesse meus 18 anos. Era mais ou menos o ano de 1958, quando eu, menino ainda, aos 18 anos, mais ou menos 18 anos, comecei a caminhar com braços mais largos, da onde nasci, que era a Rua do Meio, Rua Doutor Bueno, para chegar e galgar outros horizontes. E a Praia Campista, esse local onde acabo de entrar, com modernos prédios luxuosos, calçamentos, carros, uma grandiosa praça, onde centenas de pessoas deveriam estar sentadas, mas não tem ninguém. Essa praia era o símbolo da conquista daquelas crianças do meu tempo, aos 17, 18 anos. A gente caminhava, fomos na Praia Campista. Na Praia Campista não era uma praia, era um bairro, onde habitavam pessoas simples, pessoas do bem, pessoas do mal, não sei se do mal ou do bem. A mistura ali, havia muita mistura humana. E este bairro era um bairro que antecedia um outro bairro onde morava e viveu um ex-prefeito de Macaé, que eu vou também abordar um pouco da sua história. Vou chegar a Eduardo Serrano, um cidadão que trabalhava no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Niterói, e que veio para Macaé e alojou-se numa favela, vamos dizer favela, num bairro que chamam de pobre, e as pessoas confundem como se fosse favela. Ele morava no Morro do Carvão. Serrano, ele foi um cidadão que se dedicou de maneira muito especial aos problemas das comunidades pobres. No momento em que eu dobro aqui, caminhando para a beirada da estrada, já começa a florir na minha cabeça, de 18 anos, menino ainda, pessoas daquele tempo, Botinha, Gordo, Sete Portas, Manelzinho da Sete Portas, pessoas que viveram Paulista, que deram uma existência tranquila, mas que era procurado diariamente para as conversas sobre a cidade de Macaé. Pessoas que transformaram a vida em ações que determinaram existências diferenciadas e até homônimas de pessoas da cidade de Macaé. O bairro hoje praticamente está cheio de casas. Naquela época, casebres pequenos davam um sentimento de paz aos moradores. Não tinha, além desses vultos que eu citei, outras pessoas que pudessem demonstrar a tranquilidade que o bairro trazia. Hoje uma grandiosa praça, desapropriaram terrenos, não vejo nada. Vejo apenas uma praça grandona, sem sentido. Não sei para que serviu essa despesa aí, fizeram milhões, gastaram dinheiro aí, mato crescendo. E eu vou rodear essa praça para ver, para entender o porquê de tirar toda aquela morada
de centenas de pessoas e colocar vamos dizer assim, uma coisa, um negócio grande, uma coisa branca misturada com alguns pés de coco, não sei se coqueiro, sei lá o que é aquilo, e aqui era onde moravam milhões de pessoas, centenas de pessoas. Agora não vejo nada, eu vejo lá dentro uma coisa pichada, uma grama mal feita, simplesmente uma área não tem uma cobertura. Um sábado à tarde, na minha opinião, era hora de pessoas, meninos, crianças, estarem brincando, jogando bola, não tem nada aqui. Aí tem aqui umas escolas de negócio de motorista aí, que faz disso aqui um campo de treinamento. Não tem uma... Não, a Praia Campista, o bairro da Praia Campista não existe mais. Acabou. Agora eu vou tentar dar uma pausa na gravação e caminhar para o Morro do Carvão, onde eu precisava colocar no túnel do tempo alguma coisa que desse sentido à existência da Praia Campista, na misturação dela com o bairro e Morro do Carvão. Acabo de chegar na região onde morou, viveu e morreu o ex-prefeito Eduardo Serrano. Aqui onde a cinegrafista filma era conhecido como Morro do Carvão. Casas simples, moradas humanas, não havia calçamento, a chegada aqui era dificultada pela presença do que eles chamam hoje de drogas, mas que era de fácil acesso às pessoas como eu, que aos 18 anos já havia ousado entrar na política, na época partidária. O Eduardo Serrano, como eu falei há pouco, ele chegou em Macaé vindo de Niterói, onde era funcionário público do Tribunal Regional Eleitoral e fez história nessa cidade. Morava numa casinha simples, onde atendia as pessoas, encaminhando a maioria para resolvendo seus problemas, e com isso ele pôde conseguir uma legenda partidária, na época um partido chamado Pequeno, e concorrer a prefeito de Macaé. Eduardo Serrano, ele concorreu contra os grandes partidos da época que habitavam o mundo político, e a sua presença não despertou, no momento em que ele começou o seu trabalho, não despertou a curiosidade e a certeza de que poderia ele ganhar a eleição. Simplesmente, Serrano, ele derrotou numa eleição onde ninguém esperava que esse cidadão pudesse chegar aonde chegou. Ele teve uma votação extraordinariamente poderosa, fazendo com que todo aquele potencial de votos que eram dirigidos aos setores do PSD, PTB, UDN e outros partidos que se coligavam para vencer as eleições, fossem derrotados. Ele sozinho conseguiu uma votação que, somada a todos os candidatos,
a dele foi a mais poderosa. Ele foi eleito prefeito de Macaé com uma votação simplesmente histórica. Mas, naquela época, a política continuava sendo uma política ligada aos donos das terras. Ninguém poderia entender como que aquele cidadão chegado em Macaé, de Niterói, ficando morando numa favela. Eu vou tentar descer do carro, deixar a cinegrafista aqui, para ver se eu consigo ver algum amigo meu das antigas que possa me dizer a localização certa de onde morava Serrano. E volto rapidinho, enquanto o Ângela vai filmando os pombinhos que chegam e as roupas estendidas nos varais, que mostra a beleza dessa grandiosa favela. Eu morava na Rua do Meio. Você lembra do Serrano, onde ele morava nessa casinha ali, Ângela? Ó, naquela casinha ali. Era uma casinha assim. É aí do lado do bar. Ali, aquela figura ali era a casa que Serrano morava. Então eu vim aqui, eu, Cláudio Moacir, na época, você se lembra de Cláudio, eu era vereador na época pelo PTB e eu visitava Serrano. Muito bem. Ângela, esse senhor Serrano, ele era um elemento que veio para Macaé, de Niterói, vindo atendia as pessoas do bairro, e ele fez uma história política que poucos fizeram. Ele conseguiu derrotar toda aquela hierarquia política que Macaé tinha. Eu queria que você dissesse o que você lembra dele, o que você sente com relação a isso, a ausência de Serrano. Serrano, para mim, ele foi uma pessoa... Não, calma. Deixa primeiro, depois você fala. Para mim, quando você passou por Serrano, ele foi a família toda, para mim foi muito bem-vindo. Porque o Serrano e hoje tem até o nome dele ali. Tem ali? Ali atrás, ali. Uma rua com o nome dele? Com o nome dele ali. Sei. Então, para Serrano, para mim, eu só tenho a dizer que ele fez coisa boa. Eu fui amigo do Valdeir. Aqui na comunidade, aqui, ele quase não ficava porque ele era morador daqui, mas sempre trouxe coisa boa para cá também. Sei. E houve uma perseguição política a ele? Teve naquela época. Mas naquela época muita gente perseguiu ele, por quê? Por causa dele, a vida dele era particularmente dele. O senhor também conheceu ele, sabia a vida particular dele. Era dele. Era dele. O que eu tinha, se ele era isso, se era aquilo. Agora eu pergunto a você. Como pessoa, para mim, foi ótima pessoa. Como é seu nome? Valdenir da Conceição Santos. Valdenir, eu fui amigo de Valdeir. Valdenir, muito meu amigo. Fui amigo do Leodino, que era na época também daqui. E eu estou fazendo esse trabalho hoje para resgatar a história desse cidadão que deixou o nome dele na comunidade de Macaé. Na época, eu me lembro que o governador Roberto Silveira era governador, havia interesse político em que ele não ficasse no governo, mas isso foi coisa do passado e eu estou fazendo a filmagem com a minha companheira para mostrar às pessoas que Macaé tem ainda saudade do seu Eduardo Serrano. Você quer falar alguma coisa, meu filho, sobre isso? Eduardo Serrano foi prefeito aqui. Foi dali, daquela casinha ali. Morava ali, sempre ali, entendeu? Eduardo Serrano, doutor Eduardo Serrano. As pessoas continuam ainda... Advogado. Né? Advogado, entendeu? Eu agradeço a vocês, eu vim aqui hoje só para filmar esse e mostrar a Macaé que ainda tem gente que gosta de Serrano aqui. Tá combinado? Doutor Luiz, Muito obrigado. E aparece sempre na comunidade. Eu venho sempre agora. aqui. Doutor Luiz, você fez alguma coisa por ali? Foi. Muito obrigado, amiguinho, pelo trabalho. Muito obrigado. Vem Vou cá. continuar filmando. E essa matéria vai sair quando? Tem um cartão. Não, é online, é online. Ei, doutor Online? Online, é. Mas não sai aqui não. Não sai no jornal, um rebate online. Hein? Doutor Ah, Luiz, debate vem online? aqui. Pode comprar a partir de quando? É na internet. Ei, doutor Luiz, Ah, na vem aqui. internet, sai só na internet. É? Ei, doutor Luiz, fez o que aqui? Não, quem? Doutor Luiz. Não sei, eu estou falando do passado. Do passado. Ele está, sabe o quê? Ele estava numa Resgata- retrospectiva Isso. da eleição do passado. Sem política atual, sem nada disso. Sem entendeu? nada atual. Os prefeitos Bem, do passado. bem. Nós estamos fazendo um trabalho sobre Eduardo Serrano. Conheceu muita A senhora coisa. conheceu ele? Muita coisa. Não conheceu, né? No seu tempo, Eduardo não. Serrano. Estou trabalhando não, né? Não, pode ficar à vontade. Eu vou filmar ainda o bairro todo aí, qualquer coisa eu volto. Era nova na época. Doutor Eduardo Serrano. Tá bom, minha filha, tá bom? Pode dar. A comunidade do Morro do Carvão, a maioria do pessoal das antigas, isso fazem quase 60 anos,
poucos conseguem se lembrar da história, mas vamos tentar reavivar as mentes da seguinte forma. Nessa época, em 1958, quando eu conheci Serrano, eu era líder estudantil. Nós frequentávamos a comunidade e não havia proibição de entendimento entre nós da comunidade de Macaé com o Morro do Carvão. Eu aqui tive vários amigos, Valdeir, que era amigo do Serrano, foi vereador, o Micuta, que era amigo também meu, vereador, que o Serrano botou, o Leodino Magalhães. Em suma, esse morro aqui era como se fosse um prolongamento das nossas casas. Naquele tempo, não sei se as pessoas das antigas lembram, a gente não tinha essa preocupação, e como não temos até hoje, de entrar e sair das comunidades. Tanto é que eu entrei, saí, conversei com o pessoal lá, filmamos a casa que Serrano morou e viveu tranquilamente, porque a cidade continua tranquila. A política de Macaé, nos anos 60, quando Serrano foi prefeito, não aceitou, de hipótese nenhuma, a eleição